Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Novamente, Senhor Jesus. Põe em mim. Bom dia, meus irmãos, graça e paz da pessoa do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Estou gravando esta aula de hoje, 2 dias antes praticamente, mas pela previsão o frio vai se estender, né? Então provavelmente você e eu estejamos com cobertores aí enrolados, né? Para participar desta aula, mas que isso não seja empecilho para que tenhamos uma aula edificante e desafiadora, né, para você e para mim, como já foi, praticamente para mim já foi. Meus queridos, então todas as vezes que eu falar desafiar você, é que eu já fui desafiado, tá? Eu estou também me incluindo, embora não pareça. A série que estamos trazendo já no início de agosto é Neemias, gente que é e que faz. Hoje a aula é pessoa certa na hora certa. É a quarta aula da série. Vamos orar para que Deus nos oriente, para que Deus também nos conduza. Pai querido, Deus de amor, queremos clamar pela ação do Espírito Santo do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de sermos desafiados a viver uma vida cristã mais comprometida com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, não só no aprendizado, mas também na prática, principalmente, para que pessoas possam olhar para a nossa vida e pessoas possam perguntar para nós o motivo da nossa fé e termos oportunidade de apresentar-lhe Cristo. Ó Deus amado, Pai querido, Deus de amor, pela ação do Espírito Santo nós pedimos e fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o texto que vamos nos ater mais é Neemias, capítulo 2, versículos de 9 a 20. Vamos ler então Neemias, capítulo 2, versículos de 9 a 20. Espero que você já esteja preparado aí com sua Bíblia, possivelmente com um caderno de anotações também, porque eu sei que alguns gostam disso e é bom que faça isso. Neemias 2, versículos de 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém do que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo.
Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Muito bem, meus queridos, avancemos então. Primeiramente, eu quero deixar para vocês bem claro o objetivo desta aula. O objetivo é conscientizar a todos vocês que estão participando que quando o envio é do Senhor para qualquer obra, para qualquer reconstrução, agindo na hora certa, pelos motivos certos e com o apoio certo, poderemos realizar grandes obras para o reino de Deus e motivar a outros a se engajarem com disposição e ação. Então, meu desejo é que vocês, cada um de vocês, saia consciente desse propósito, desse objetivo. Ok? Vamos lá. Vamos imaginar algo bem prático. E com isso eu queria que vocês participassem pelo chat, dando ideias naquilo que eu vou propor aqui. Vamos imaginar que nós marcamos aqui uma campanha evangelística. Passou a pandemia, está tudo acertado, estamos podendo nos encontrar na igreja como antes, e aí então inicia-se uma campanha evangelística em toda a cidade, tá? Em todos os bairros da cidade. Coloque aí no chat, por favor, quais seriam as boas estratégias para motivar a igreja a participar dessa campanha. E eu vou dar um tempo, vou tocar até uma musiquinha aqui, enquanto você vai marcando aí. Vamos lá. Benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos. Pense aí.
Quais seriam as boas estratégias para motivar a igreja a participar da campanha evangelística? Depois, certamente no dia que passaremos essa aula pelo YouTube, eu vou checar cada uma delas e vou considerar cada uma delas. Bom? graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, toda somente nós temos. Ok? Participou? Obrigado pela participação. Deus abençoe. Deus abençoe você por participar. Muito bem, meus queridos. Vamos seguir então com a aula. Depois nós voltaremos a respeito desse assunto aqui, tá bom? Neemias. Neemias era o copeiro lá do rei, fazia bem esse papel de copeiro, né? Agora ele vai de copeiro a governador. Ele vai reconstruir o muro de Jerusalém e ele passa a ser o governador de Jerusalém. E é importante que nós pensemos nisso, né? Como um copeiro pode ser o governador? Mas lembrando que já foi falado nas aulas passadas, que esse copeiro era como o primeiro-ministro. Ele não só servia o rei, mas ele também dava os seus palpites. Ele participava das ações ali do rei, dava os seus palpites e instruía o rei. E era uma pessoa de confiança, mas agora ele tem novas responsabilidades. A reconstrução do muro não é algo fácil. As oposições são grandes, né? Mas ele está diante dessa responsabilidade aí. É uma missão que está sob a autoridade do rei. O rei está sabendo disso. O rei autorizou essa reconstrução. E o rei bem sabe o que significa reconstruir o muro. Significa dar a Jerusalém, dar a Israel novamente a força, renovar a vida daquele povo, trazer o povo de volta, né? Ok? Então ele enfrentou desafios e ele usou de estratégias. Foi um homem inteligente, foi um homem esperto. Lembrando que não ficou só nisso. Ele, para chegar nisso, ele jejuou, orou por dias, 40 dias. Ele entregou ao Senhor tudo aquilo que ele iria fazer. Ele buscou a ajuda do Senhor, ele buscou a Deus para então dar início a esse desafio aí, tá? E nós, e você e eu, como filhos de Deus, temos um papel de líderes do Senhor. Mas como isso? O que tem isso a ver? Tem muito a ver. Nós vamos relacionar a reconstrução do muro com o evangelismo, com a disseminação do evangelho de Cristo às pessoas que estão à nossa volta. Por isso, aquela proposta da campanha, né, evangelística. Liderar a disseminação das boas obras. Nós somos chamados a liderar a disseminação das boas obras. Você e eu, como filhos de Deus, como salvos na pessoa de Cristo, nós somos chamados às boas obras. E cada um vai liderar a sua ação. E também a brilharmos como referências de boas obras. Esse é um desafio. Neemias saiu de copeiro a governador e nós éramos mortos, saímos de um poço de lamaçal de pecados, agora temos vida em Cristo
e somos também desafiados, né, a reconstruir algo neste mundo perdido. Ok? Então essa aqui é apenas uma introdução e vamos seguindo aqui. E também aprender com Neemias. O que nós vamos aprender com Neemias? Nós temos algumas propostas aqui e eu quero que você preste muito bem atenção. A primeira delas é credenciais certas. Para efetivarmos de fato uma grande obra, nós precisamos de credenciais certas. Durante a viagem de Neemias, de Suzã a Jerusalém, né, que ele saiu de lá, de Suzã, até chegar em Jerusalém, ele foi acompanhado de soldados. O rei determinou que soldados o acompanhassem naquele percurso. Ele teve prestígio diante das autoridades das fronteiras porque ele possuía autorização do rei, ele tinha uma carta, ele tinha os documentos, ele tinha todos os papéis necessários e ele então teve esse prestígio diante das autoridades e ele ganhou notoriedade diante das autoridades por estar portando aqueles documentos, certamente. Mas não demorou muito, né, para ter oposição. A oposição ela é rápida. Quando estamos diante de uma batalha, de uma reconstrução, diante de uma ação a favor do reino de Deus, as oposições vêm. E aí nós temos, primeiramente, Sambalá e Tobias, depois, mais à frente, a gente vê que tem mais o árabe lá, Gesem, que também se opõe. Lembrando aqui, meus irmãos, que este Sambalá, possivelmente, ele era uma pessoa truncada, porque ele era governador da província de Samaria, chamado Oronita, que é provavelmente esse dos Bet-Orons lá, tá? Da casa do deus Oron. Josué 16 vai falar a respeito disso. E aí tinha esse outro sócio, que era o amonita, chamado Tobias. Provavelmente, ele era proveniente de uma família antiga e famosa que reinava em Amon por muitas gerações. E esses dois formavam oposição à obra liderada por Neemias. Depois vem esse Gesem aí, né? Logo à frente a gente vai ver isso. E é isso mesmo. Todo aquele que é enviado do Rei dos Reis, pelo Rei dos Reis, que mostra as credenciais do Senhor Jesus, que o habilita a ir fazer a obra, a fazer discípulos de todas as nações, a gente vai ver também em Mateus 28, 19 e 20, é isso, terá oposição. Nós, na verdade, veja só, enviados pelo Rei dos Reis e temos o compromisso de fazer resplandecer a luz do Evangelho. Lembrando que Mateus 28, 19 e 20 é uma ordem do Senhor Jesus a cada um de nós. E aí nós temos esse compromisso de fazer resplandecer a luz do Evangelho. E nós encontramos a oposição do Deus desse século. Assim como Neemias teve oposição, nós também temos oposição. Certamente, Sambalá, Tobias, Gesem estavam sendo movidos pela ação demoníaca. Certamente não gostava do povo judeu, não gostava de ver Jerusalém sendo voltando, né, a ser o que é de fato. Então, as oposições acontecem e a ação do inimigo certamente estava ali. Muito bem. Nós temos também, e vamos aprender com Neemias, que na hora certa, pelos motivos certos, nós vamos avançar. Nós temos que escolher a hora certa, nós temos que escolher os motivos certos. Parece-nos que durante 3 dias, Neemias ficou observando, planejando. Veja lá o verso 11. Neemias 2,
verso 11: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali. Depois de 3 dias. 3 dias, provavelmente, meus irmãos, ele ficou observando, olhando, planejando ali na sua planilha, certamente escrevendo algumas coisas. Ele não foi afoito. Lembrando que ele foi criado lá em Suzã. Então, agora, em Jerusalém, ele teria que conhecer as coisas, verificar cautelosamente todas as vertentes. E aí, então, o versículo 11 fala que ele ficou 3 dias ali, certamente observando, planejando. E aí, a estratégia e a avaliação da liderança. A gente percebe que Neemias, ele usou estratégias interessantes aqui. E ele também avaliou todas as pessoas que estavam ali à disposição para o trabalho. Certamente ele conheceu alguns ali, já conhecia outros, mas ele teve que avaliar uma por uma, pessoa por pessoa, porque era um trabalho de responsabilidade. Vejam, versículos 12 e 16, olha, depois que ele permaneceu ali aqueles 3 dias, ele saiu à noite, olha, saí de noite com alguns dos meus amigos para avaliar. No versículo 16 diz, os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo. Por enquanto, os oficiais não sabiam, mas ele estava trabalhando. Possivelmente tinha alguns curiosos por ali, né? Mas ele não havia contado. Por quê? Porque era uma estratégia dele. Era uma forma dele chamar o povo, a atenção do povo. Cálculo dos recursos necessários. Certamente ele calculou o material que ia ser usado, os dias de trabalho que teria, como iria fazer, quais os locais. Tanto que depois ele foi de local a local, como nós lemos aqui, uma porta, outra porta, e cada uma tem um nome diferente, né? Então ele foi calculando o que precisa. A porta foi totalmente queimada, nós vamos ter que colocar uma porta nova aqui. Ele foi calculando os recursos necessários, ele foi cautelosamente enumerando as necessidades. No momento certo, então, ele vem e fala com o povo, com as pessoas que estão ali. Veja o versículo 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Olhem vocês mesmos com seus próprios olhos. Olhem a situação que nós estamos. Aí ele diz, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. E depois de pedir para que eles olhassem para aquilo, ele fala, venham. Olhem e agora venham. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. É humilhante demais para nós ficarmos vivendo e olhando para tudo isso. Então agora vamos reconstruir. Mas ele conversa com aquele povo no momento certo. Depois de fazer as observações, planejar, ter uma estratégia, avaliar todo aquele pessoal, todo o material, calcular os recursos necessários, então é a hora dele falar com o povo. Certamente isso demorou dias e horas para chegar a esse momento de falar com o povo. Na hora certa, nos motivos certos, Neemias, então, vai montando a sua estratégia para a reconstrução do muro tão importante para Jerusalém, tão importante para a história, tão importante para a vinda de Cristo, tão importante para todos nós. Muito bem, Neemias nos ensina que a pressa para que as coisas aconteçam pode dificultar a obra que Deus quer realizar no seu tempo, com o envolvimento consciente
e com a motivação certa de todos os envolvidos. Esta é uma lição para nós. Neemias está nos ensinando que a pressa é inimiga da perfeição. Então nós devemos o quê? Ir devagar, para que as coisas de fato aconteçam. Porque se nós apressarmos, pode dificultar a obra que Deus quer realizar. E fica essa lição para nós. Então, quando Deus quer realizar, Ele vai realizar, mas é no seu tempo. E com o envolvimento consciente, com a motivação certa de todas as pessoas envolvidas. Muito bem. E você? Quantas vezes desejou que pessoas fossem convertidas no seu tempo, na sua maneira, ou da sua maneira, com sua intervenção? Quantas vezes você desejou isso? Mas, meus queridos irmãos, chega o Senhor Deus e diz: não, não é por aí. Será no meu tempo, no lugar que eu quiser, com quem eu quiser usar. Então nós precisamos entender que na nossa obra, na obra que nós temos, na ordem que nós temos do Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulo, né, de fazer discípulos e ensinar e acompanhar, tem que ser no tempo de Deus, na maneira de Deus. E às vezes, pode ser que não seja eu, pode ser que seja eu o começo de um evangelismo, mas virão outras pessoas para dar continuidade. Pode não ser hoje, pode ser que passe um bom tempo para aquelas pessoas que foram evangelizadas assimilarem o evangelho e vir realmente para Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, reconhecer-se pecador e se arrepender dos seus pecados, entender a necessidade de Jesus para termos os pecados perdoados. Mas é na hora certa e por motivos certos, como aprendemos com Neemias. Neemias também nos ensina que agir certo na hora certa, pelas razões certas, inspira confiança e motivação para o trabalho. Veja o versículo 17. Já lemos esse versículo, mas vamos ler de novo. Então lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, agora venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias está nos ensinando com esse versículo que devemos agir certo na hora certa pelas razões certas. Isso significa o quê? Vocês já viram? Olharam para tudo isso? Então agora venham. Venham, vamos reconstruir. Chegou a hora de reconstruir. Agora sim nós vamos reconstruir. Neemias está ensinando você e está ensinando a mim como fazer as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, meus queridos. Não podemos brincar com aquilo que é sagrado. O Senhor chegou em sua vida, foi por uma obra magnífica e perfeita de Cristo. E nós temos que olhar para isso e entender que nós temos uma participação agora, porque fomos chamados a dar continuidade do Evangelho que um dia nós conhecemos. Outras pessoas estão sem o Evangelho de Cristo. E Neemias certamente nos inspira a esse trabalho. Muito bem. Avancemos. E você? É uma fonte de inspiração ou de impedimento para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo? É uma pergunta que eu faço para você meditar nela. Pense. Você não tem sido impedimento?
para que as pessoas conheçam o Evangelho? E eu poderia dar muitos exemplos aqui. Quantas vezes a gente ouve de pessoas que não estão ligadas à igreja, de que esteve com fulano, com ciclano, que pertence à igreja, e que viu coisas na sua casa que não agradou. Isso acontece aos montes. E eu fico imaginando, meu Deus, às vezes nós temos que chegar nessa pessoa, quando a gente sabe quem é, e exortar aquele irmão, aquela irmã. Como é que você deu esse mau testemunho em frente a uma pessoa que não conhece a Cristo? Como é que eu vou falar de Cristo e dizer que você faz parte do corpo da igreja? Meus irmãos, nós precisamos amar as pessoas, amar as almas perdidas. E com isso ter um bom procedimento diante das pessoas. Imagine se você tem uma discussão feia com alguém no supermercado. E de repente no culto, na hora da apresentação, você é escolhido para cumprimentar as pessoas e está lá ela, a pessoa com quem você teve uma discussão dias atrás, por nada. Por nada. Às vezes é a caixa que está trabalhando ali, a pessoa que está repondo as coisas, os materiais na prateleira, as pessoas que estão manipulando o alimento ali. A gente é mal educado com essas pessoas. Como é que nós evangelizamos? Eu não estou falando de pregar o evangelho claramente, ali abrindo a Bíblia. Eu estou falando de vida, de demonstração. E isso é um desafio para mim e para você, de sermos exemplos como cristão. E quando você está nessa condição, meu querido, peça perdão ao Senhor. E, se possível, conserte na sua vida o mau testemunho que você dá na sociedade, porque você está, assim, impedindo para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Nós precisamos ser fonte de inspiração, e isso implica em vida. Em vida. Isso é um desafio para mim, é um desafio para você. Precisamos pensar nisso. Muito bem, estamos já no terceiro ponto aqui. Desafios que Neemias nos traz. Agora, com o apoio certo. Com o apoio certo. Neemias quer também chamar a nossa atenção na obra que nós temos. A oposição quis insinuar que os judeus estivessem se rebelando contra o rei Artaxerxes. Anteriormente, isso tinha sido uma causa porque parou a obra lá em Jerusalém 13 anos atrás. Isso está lá em Esdras 4, você pode conferir. Porque havia um grupo que estava para reconstruir os muros de Jerusalém, mas aí entra um outro grupo de oposição e envia uma carta para o rei falando, olha, se você fizer isso, nós vamos perder. Olha, os impostos não vão ser pagos. Outra coisa, esse povo é um povo encardido, esse povo dá trabalho. Leia para você ver lá em Esdras 4 essa carta interessante. E com isso o rei parou, pediu para parar a reconstrução do muro. E agora, 13 anos depois, agora vem Neemias. Mas agora é Neemias que, na dependência de Deus, que na dependência do Senhor, ora, jejua 40 dias antes de começar a obra, de enfrentar, de obter de Deus o sim para a reconstrução. Então, antes que os judeus pudessem reagir, Neemias então dá a resposta, né? Antes que aqueles que estão na oposição, ele dá a resposta. E é uma resposta interessante, meus irmãos. A oposição insinua que há rebelião? Será? Se Neemias está com os documentos, com a carta do rei, com todos os documentos que são necessários para passar pelas fronteiras, diversas fronteiras, será que é rebelião contra o rei? Agora, Neemias está autorizado.
Na tentativa anterior, faltou talvez essa tática. Faltou talvez estar com as cartas na mão, com as autorizações necessárias. Agora não, Neemias está com o apoio do rei, com o apoio das pessoas que ele colocou também a serviço para levá-lo até Jerusalém, para que ninguém prendesse ele no caminho e tudo mais que poderia ter acontecido. Então, agora sim, Neemias responde no verso 20 com firmeza. E agora, vendo lá o versículo 20, veja como que ele respondeu àqueles homens. E aí então no versículo 19 inclui aquele Gesem que eu havia falado com vocês no início. Né? Quando porém Sambalá, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, estou lendo 19, tá? E Gesem, mais uma oposição. Aí eles perguntam, né, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha a resposta de Neemias no verso 20. O que você responderia? O que eu responderia? Será que responderia igual? Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Eu lhes respondi. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele coloca primeiramente o nome de Deus. É Deus quem fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, ele colocou Deus lá em cima e se colocou como servo. Não só ele, mas como os demais que estavam trabalhando. Nós, os servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Vocês não são judeus. Vocês não conhecem e nem conhecem a sua história. Né? Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Então, retificando aqui, né? Vocês, em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Vocês não têm nada a ver com isso aqui. Em sua história de vida, o povo judeu não tem nada a ver. Então tome o seu rumo, tome o seu caminho. Vá se opor a outro. De certa forma, Neemias está dizendo isso para eles. Mas respeitosamente ele diz, não diz respeito a vocês. Vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. Meus irmãos, esta é a resposta certa. Ele teve o apoio certo, ele dá a resposta certa àqueles homens. Mas, e você? Você está apoiado em quê? Em quem? Em sua própria capacidade? Em seus próprios métodos? Nas suas estratégias? Nos seus status? Na sua condição social? No seu dinheiro? Será que eu e você estamos apoiados nessas coisas? Saiba de uma coisa, meu irmão. É só com o apoio do Senhor você enfrentará barreiras aparentemente intransponíveis. É só com o apoio do Senhor que você motivará pessoas esmagadas pela desesperança e enfrentará a oposição com sabedoria. É só com a ajuda do Senhor que você vai atingir pessoas esmagadas. Faz correlação com o muro derribado? Faz correlação com as pedras caídas no chão? Sim, meus irmãos. É aqui que nós queremos comparar, que nesta ordem que nós temos de avançar com o Evangelho, de levar o Evangelho às outras pessoas, é porque essas pessoas estão estão na mesma condição de um muro derribado. As pessoas estão esmagadas, estão sem esperança.
E é com o Senhor, só com o Senhor, que nós podemos enfrentar as dificuldades, as oposições que certamente terão para nós chegarmos a essas pessoas. Só com o Senhor Deus. Assim como Neemias disse, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós devemos dizer a mesma coisa. Só o Senhor Deus nos fará que sejamos bem-sucedidos. Só o Senhor Deus fará erguer uma pessoa que está caída sem Cristo. Só o Senhor Deus vai nos ajudar a enfrentar as oposições que temos do diabo, das pessoas à volta que não quer, da família talvez da pessoa que está sendo evangelizada, da própria carne, daquele que está no pecado. Só o Senhor pode mudar essas situações. E nós temos que contar com esse Deus, o Deus da reconstrução. O Deus que enviou Jesus Cristo. Para a reconstrução do muro, Deus enviou a pessoa certa, Neemias, um homem valente, um homem de Deus. Mas para mudar pessoas e corações, Deus enviou Jesus Cristo. E Ele quer que nós agora testemunhemos deste Jesus. E agora nós vamos ser um Neemias para enviar o Evangelho de Cristo às pessoas. Para apresentar o Evangelho, essa é a palavra mais certa, apresentar o Evangelho, expor o Evangelho a essas pessoas que estão esmagadas, sufocadas, derribadas, caídas ao chão. E aí podemos já concluir. Amados, enviado pela pessoa certa, agindo na hora certa, agindo pelos motivos certos, com o apoio da pessoa certa, você será uma bênção motivadora para a realização da obra do Senhor, aonde Ele quer que esteja, e mesmo com a oposição e tudo mais. Só então, enviado pela pessoa certa, agindo na hora certa, agindo pelos motivos certos, com o apoio da pessoa certa, você e eu seremos bênção motivadora para a realização da obra do Senhor. Você se sente desafiado? Eu me sinto desafiado. Eu sei que não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mas esse é o grande desafio que nós temos hoje diante do Senhor. Esta aula é para isso, é para desafiar você e a mim a sairmos por aí, a reconstruir as pessoas esmagadas, caídas, destruídas por falta de Jesus. E aí então eu quero fazer algumas aplicações práticas. Vejam só, seja uma referência para alguém no evangelismo e discipulado. Seja uma referência. Mire isso. Faça isso. Baseado em Mateus 28, 19 e 20. Seja você aquele que vai fazer discípulos de todas as nações, porque essa é uma ordem de Cristo. Levar as pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando essas pessoas ou pessoa estiver lá sendo batizada, você vai ficar emocionada, você vai ficar feliz e se alegrar. E depois, olha, ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus Cristo ordenou. E Ele promete estar conosco até o fim dos tempos. Jesus Cristo nos dá força. Jesus Cristo nos assiste nessa missão que temos, a missão de fazer discípulos, de pregar a palavra, de falar de Jesus. Não deixe de anunciar o Evangelho de Cristo mesmo em meio de dificuldades. Olha o que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem
de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Com a ajuda do nosso Deus, a pessoa certa, o apoio da pessoa certa, tivemos a coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O Evangelho chegou até vocês, Tessalonicenses, com muita luta. E vocês sabem disso. Paulo está dizendo, eu fui maltratado, eu fui insultado, mas o Evangelho chegou até vocês porque o Senhor Deus ajudou. Porque o Senhor Deus me deu coragem. Foi muita luta, mas vocês foram evangelizados. Não deixe de falar as verdades deste livro da lei. Não deixe de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer que seus caminhos sejam prósperos? Você quer ser bem-sucedido? Comece pela lição que está sendo proposta. Não deixe de falar da palavra de Deus. Medite nas palavras de Deus dia e de noite. E cumpra fielmente o que está sendo lido e aprendido, aquilo que está escrito na palavra de Deus. E seja um exemplo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos ler o versículo todo. 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui Paulo está falando para Timóteo, porque era um jovem. Não deixe de ser um exemplo. Certamente para os mais de idade, nós devemos ser melhores ainda, né? Porque já aprendemos muito mais. Mas Timóteo era ainda verde, estava num período de maturidade. Mas mesmo assim, Paulo adverte ele e diz, não despreze, que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Não deixe que isso aconteça. Mas seja um exemplo para os fiéis. Mesmo jovem, Timóteo, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você e eu também somos desafiados a sermos, independentemente de ser jovem ou não, a sermos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse é um desafio. Esse é o desafio. Neemias é gente que é e que faz. Você pode substituir o nome de Neemias pelo seu? Você é gente que é e que faz? Se você foi desafiado nesta manhã, desafie outros a ser um Neemias, que é gente que é e que faz. Lembra daquela proposta da campanha? Ela está muito ligada ao que nós desenvolvemos na aula. É pregar o Senhor Jesus, independentemente da campanha. Não tem nenhuma campanha marcada, pode até ser que aconteça. Mas independentemente se acontecer ou não, a sua campanha, a minha campanha está bem exposta aqui. Vamos falar de Jesus. Vamos abrir nossa boca. Vamos ensinar com a nossa vida aquilo que Jesus fez por nós. Vamos pregar o Evangelho para todas as nações, cumprindo então a ordem de Cristo. Deus abençoe o seu dia. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Amém.